então, por nessa manhã estarmos aqui para estudarmos a Bíblia Sagrada. Nós vamos agora dividir as salas. Na verdade, nós só estamos funcionando com 2 salas. Uma para a integração, sob a supervisão do diácono Renato, e a outra para os adultos aqui. As crianças não estão ainda em sala, né? Elas vão ficar participando conosco até que nós voltemos ao normal logo, logo. Mas antes de dividir, eu queria dar alguns avisos importantes aos irmãos. Então, por favor, preste atenção aqui nesses, pelo menos, 2 avisos que nós vamos comunicar. Primeiro é que hoje à noite, são 3 avisos, na verdade. Hoje à noite, nós vamos ter nosso culto às 18 horas. Nós vamos ter uma assembleia, uma sessão ordinária após o culto. E todos os membros devem se esforçar para estar presentes, porque nós temos alguns assuntos importantes para tratar, dentre estes, a recepção de novos membros. Eu tenho um número de irmãos que estão se candidatando a serem aceitos para estarem conosco na condição de membros, e alguns para se batizarem. É muito importante que nós estejamos para recepcionar esses novos irmãos. Uma outra demanda importante que eu quero compartilhar com os irmãos é que no próximo sábado à noite nós vamos ter aqui na igreja, durante o culto da mocidade, uma mesa redonda muito importante em que nós vamos discutir ou tratar aqui da questão da igreja de Cristo e o seu dever de promover a inclusão de pessoas autistas. Vamos falar sobre o desafio do autismo no âmbito da igreja evangélica. Nós vamos ter a participação de 3 debatedores. Eu vou estar mediando o debate entre eles. Um deles é o reverendo Manuel Antônio, que é pastor da igreja congregacional, a segunda igreja congregacional em Campina Grande, nossa antiga igreja-mãe. Manuel é pastor, teólogo, mestre em teologia e é psicólogo clínico. E ele vai estar debatendo do ponto de vista da experiência pastoral e do ponto de vista da sua experiência enquanto psicólogo, tá bom? Nós vamos ter a participação da professora Rívia Diana. Ela é pedagoga com uma vasta experiência e também é mestranda na UFCG, estudando exatamente a questão da inclusão envolvendo crianças com algum tipo de deficiência. No caso dela, em específico, a questão da deficiência visual. E nós vamos ter a participação da nossa irmã, Carol Ui, que é membro aqui da nossa igreja, aliás, vai ser recebida hoje como membro, mas já está conosco já há um bom tempo. Carol é estudante de psicopedagogia e, de um modo especial, ela vai falar da experiência, porque ela é mãe de uma criança autista. E eu estava conversando com Carol essa semana, meus irmãos, ela tem dedicado assim, sua vida a estudar esse assunto, para poder ajudar o seu filho. Ela estava compartilhando comigo a crise que é entre os pais de crianças autistas, inclusive boa parte deles evangélicos, que abandonaram a igreja, porque a igreja não sabe, muitas vezes, tratar, receber pessoas com o espectro de autismo. Então, infelizmente, a gente acha que é falta, muitas vezes, há um preconceito da nossa parte, a gente acha que é falta de disciplina do pai, a gente acha que o menino não fica quieto, que esse menino merecia uma pizza, que merecia isso, aquilo, outro, e há uma deficiência envolvida que a ciência já consegue comprovar, e nós precisamos pensar nesse aspecto do ponto de vista de incluir, de receber e de saber evangelizar. Eu estava conversando com Carol, eu disse, Carol, você tem grandes nomes assim de pessoas que são autistas e que deram alguma contribuição no reino de Deus. E ela disse, pastor, para nossa tristeza, infelizmente, eu só conheço um nome de uma criança, que hoje é um adolescente, que canta, ministra louvores ao Senhor, mas eu não conheço nenhum outro nome. Tem no campo do futebol, tem no campo das profissões do mundo acadêmico, em outros espaços, mas, infelizmente, não estou dizendo que não existam, mas não são conhecidos ou reconhecidos de maneira geral. Nós precisamos pensar sobre isso, porque é que tantas vezes a igreja evangélica perde famílias que têm crianças autistas, perde o dever de incluir, de receber essas crianças, de ministrar o evangelho de modo a alcançá-las também. Nós vamos pensar sobre isso. É muito importante que você venha. Este debate
essa mesa redonda vai ser transmitida ao vivo aqui. Nós vamos transmitir também remotamente pelo canal da igreja, mas que não seja essa uma razão para você não vir aqui, porque nós vamos ter o formato de uma mesa redonda aqui. Eu vou estar mediando a conversa entre esses irmãos, mas vai haver oportunidade de participação, de interação com os presentes, e seria muito bom que nós estivéssemos aqui para fazer isso. No domingo, preste atenção, no domingo, pela manhã e à noite, nós vamos receber aqui na igreja local a missionária Gilmara. Gilmara, ela estudou comigo no seminário na década passada, quando eu estava no internato do Betel Brasileiro. Hoje ela coordena o seminário teológico em que eu estudei, o seminário teológico do Betel Brasileiro em João Pessoa. É uma exímia pregadora, eu posso dizer com segurança que em João Pessoa, das mulheres que se dedicam ao estudo das Escrituras, que ensina as Escrituras, prega as Escrituras Sagradas sob a autoridade de um pastor. Gilmara talvez seja uma das mais dedicadas ao estudo da Escritura. Não é pastora, não se propõe a ser pastora, ela tem consciência do ensino da Escritura com relação a isso, mas tem uma contribuição dada ao auxílio na educação religiosa da igreja brasileira, no âmbito aqui de João Pessoa, embora já tenha cooperado em outros estados. E eu a convidei para participar do Congresso de Mulheres, que estava marcado para esse fim de semana próximo. Estava marcado para acontecer sábado e domingo. Em face da pandemia, a gente ficou sem saber se ia manter ou não os eventos, tal. E eu já tinha marcado com ela desde o começo do ano. Quando ela me ligou semana passada para confirmar, eu disse: Gilmara, eu acabei me esquecendo de cancelar esse evento, mas nós vamos fazer o seguinte: vamos cancelar só o sábado e vamos manter o domingo. Você vem no domingo, ministra para as irmãs no domingo de manhã, para os irmãos, né, porque a ideia é que todos nós estejamos aqui. Nós, infelizmente, nesse congresso temos o hábito de fazermos um coffee break ali atrás, aquele café, mas não vai ser possível fazer ainda, irmãos. Vamos ter um pouco mais de paciência. Eu garanto a vocês que ninguém mais do que eu deseja que nós voltemos ao normal. Eu, sinceramente, acho muito ruim. Igreja, para mim, envolve relacionamento, contato pessoal, o abraço, a conversa, o olhar próximo, o dever da gente se conhecer, ir na casa uns dos outros, fazer culto doméstico, né? Fazemos atividades de interação entre nossos jovens. Mas, infelizmente, para nossa segurança, é bom a gente frear um pouco mais, a gente não liberar no todo, para não termos dificuldades, quem sabe, de sermos depois culpados ou nos sentirmos mal por termos contribuído para um novo surto da pandemia aqui em nosso município. Certo? Então, no próximo final de semana, nós temos uma programação no sábado, que é essa mesa redonda. No domingo, manhã e noite, nós vamos estar aqui realizando um congresso de mulheres, de manhã e à noite, o que não é restrito para as mulheres. O tema que nós acertamos, eu acho que seja um tema muito relevante. Deixa-me só aqui ler como nós acertamos, eu e a missionária. Nós combinamos de estar, então, falando sobre o tema pensando biblicamente a feminilidade cristã, certo? Pensando biblicamente a feminilidade cristã. Então, de manhã nós vamos ter uma palestra e à noite ela vai estar pregando sob a minha autoridade, evidentemente, aqui em nosso meio. Eu espero que você se esforce para estar presente, eu tenho certeza. Eu não sei quem lembra aqui, mas como nós fizemos aquele acampamento no Day Camp, em Campina Grande, quem foi aqui para esse acampamento no Hotel Day Camp? Né? Quem lembra de uma missionária que pregou, da época que eu estudei, vocês lembram? Os irmãos gostaram muito na época. Lembra, Salita? Pronto. Então, Gilmara é aquela jovem, já não é tão jovem, né? Que faz muito tempo o acampamento, mas eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para nós aqui no âmbito da igreja local. Tá bom? Então, vamos nos dividir. Os irmãos que fazem parte da integração podem acompanhar o presbítero Renato para essa parte de trás aqui, né? Uma parte abrangente também, que não vai exigir... não vai exigir que fique num pequeno espaço. E nós vamos agora, então, ministrar nosso estudo de hoje pela manhã. Bom, irmãos, nós estamos aqui desenvolvendo um estudo sobre a cosmovisão cristã, certo? Cosmovisão cristã.
E nós, hoje, daremos continuidade na lição 9. Na verdade, nós estamos diante de uma lição que compõe um grupo de 4 lições que tratam da questão da sexualidade. A nossa denominação achou por bem tratar de uma maneira mais abrangente desse assunto, porque talvez seja, no mundo de hoje, um elemento que desafia muito os cristãos, o debate sobre a sexualidade. Então, nós vamos ver a primeira hoje. A primeira, ela vai ser exposta à guisa de introdução. Ela vai soar, de fato, como uma abordagem introdutória, porque o reverendo Walker resolveu, que é quem é o autor dessa lição. Walker, para quem não sabe, já esteve conosco aqui em Esperança, é pastor da Igreja Congregacional Zona Sul, em Campina Grande, é um jovem ministro do Evangelho, mas muito estudioso, já teve a oportunidade de debater esse assunto nos círculos acadêmicos em Campina Grande, porque ele também é psicólogo, mas é um pastor estudioso e convicto das convicções conservadoras da Escritura com relação a esse assunto, que é a sexualidade. Portanto, ele é chamado, às vezes, para debater esse assunto no âmbito das universidades, apresentando a abordagem cristã desse assunto, que, é claro, é rechaçada por aqueles que não acreditam no Evangelho. Mas nós, como cremos no Evangelho, vamos mostrar, então, o que é que nós, como cristãos, pensamos biblicamente sobre a sexualidade. E o modo como ele desenvolveu essas lições aqui, essas 4 lições, foi exatamente a partir das 4 doutrinas que envolvem a nossa relação com Deus, de criação, queda, redenção e consumação. Vamos dizer juntos isso comigo? Vamos lá, diga assim: criação, queda, redenção e consumação. Deixa eu tentar explicar para você isso. Quem vem aos cultos frequentemente, quem estuda um pouco a teologia bíblica reformada, sabe muito bem que essas 4 palavras definem exatamente o ensino da Escritura com relação a toda a obra de Deus no que tange ao homem. Deus criou o homem caiu em pecado, Deus fez uma obra para redimir o homem e Deus vai consumar essa obra no futuro. Entende? Qualquer aspecto que a gente for debater, a gente pode debater do ponto de vista desses 4 elementos. Isso tem sido feito aqui nas lições que nós vimos até o presente momento. Deus criou, o homem caiu, o que aconteceu com relação à queda, Deus fez uma obra para redimir o homem, essa obra não está ainda consumada, ele vai consumá-la. Ok? Então é possível pensar o sexo nesse sentido. Do ponto de vista da criação, Deus criou o sexo, certo? O homem caiu em pecado, então o homem vive uma sexualidade, às vezes, pervertida em face do pecado. Em terceiro lugar, Deus realizou uma obra para redimir o homem em sua sexualidade. E, em quarto lugar, haverá um momento em que Deus vai consumar o seu projeto de restaurar o homem no que tange a sua sexualidade também. Ok? Então, essa será a nossa abordagem de hoje, pensando especificamente na questão da criação. Então, são 4 lições. A primeira é focando exatamente o âmbito da criação. Como que a gente pode pensar a sexualidade no âmbito da criação? Para poder justificar a nossa abordagem, vamos primeiramente ler um texto em Romanos, capítulo 12. Se você puder abrir sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Eu preciso começar admitindo que, se você não é um cristão, se você não crê na Bíblia, talvez tudo que nós falarmos aqui hoje soa um tanto quanto absurdo, porque nós vivemos num mundo que tem abandonado parâmetros. Nós vivemos num mundo que abandonou valores caros, inclusive caros à fé cristã, que de alguma forma dirigiu o Ocidente por muitos séculos, certo? Então há uma tentativa de descristianizar o mundo ocidental, e essa é uma área em que isso é fortemente feito pela cultura, pela música,
pelos filmes, pela produção de romances, das mais diversas maneiras. Romanos capítulo 12 nos instrui, o apóstolo Paulo, a não nos permitirmos, então, secularizarmos a ponto de abandonarmos nossas convicções, mas somos chamados a afirmá-las, a renovar nossa mente a partir dela, a termos uma mentalidade cristã. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o culto racional envolve a apresentação do corpo, né, o aspecto material do homem. Veja o verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo diz que nós não devemos nos conformar com este século, com este mundo, com esta cultura secular. Ao invés disso, nós devemos renovar a nossa mente. Então, agora ele está falando a mente, a consciência, o pensamento, a mentalidade. E assim, diz o apóstolo, nós vamos experimentar qual seja, então, a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Dito isto, vamos perceber aqui, no quadro que eu ponho na tela, o que é que nós queremos, ao final dessas lições, que aprendamos. Em primeiro lugar, nós queremos saber que Deus criou o sexo, que Deus estabeleceu um padrão para a vida sexual. Nós queremos também, em segundo lugar, entender que todos os benefícios que trazem, entender todos os benefícios que trazem a vida sexual, conforme o padrão de Deus, conforme Deus estabeleceu. E, em terceiro lugar, nós queremos compreender as diferenças que existem entre os sexos e mostrar o quanto que essas diferenças funcionam como elementos de complementaridade entre homem e mulher. Ou seja, nós fomos criados por Deus, do ponto de vista da humanidade, iguais, homem e mulher são iguais diante de Deus, não existe um valor de importância de um sobre o outro, mas existem diferenças entre homens e mulheres, diferenças que são claramente percebidas, inclusive, pela própria noção do corpo, da anatomia do corpo, entre outros aspectos, que envolvem também o caráter emocional, o caráter da personalidade, mas, ao mesmo tempo, essas diferenças provocam uma espécie de complementação, de modo que um sem o outro não é definitivamente completo. Razão pela qual aqueles que optam pelo celibato, aqueles que optam por não casar, aqueles que por alguma razão experimentam a viuvez ou que ficam só, eles precisam preencher essa vacância com a graça de Deus de alguma forma, ok? Bom, então vamos começar em primeiro lugar pensando aqui como que Deus estabeleceu um padrão na criação, certo? Como que Deus estabeleceu um padrão na criação. Mas para a gente poder falar sobre isso, vamos então iniciar com uma pergunta provocadora. Por que é que muitos cristãos se envergonham de falar sobre o sexo, meus irmãos? Por que será que a gente se envergonha, muitas vezes, de tratar do sexo em nosso meio? Talvez seja mais fácil, mas em outros espaços. Vocês teriam alguma hipótese para isso aqui? Por que é que a gente tem receio de falar sobre o sexo? Pronto, o Aldalés está aqui, faz um levantamento que eu vou citar. Vou enfatizar aqui para vocês. Ele diz que a gente é levado a pensar o sexo apenas de forma pecaminosa. Em alguns espaços religiosos, o sexo é ensinado como sendo o pecado. O pecado, inclusive, do homem no Éden. Veja que, se a gente for verificar, inclusive, no âmbito da tradição cristã, lamentavelmente, em muitos momentos, o sexo foi assim pensado. Entre os pais da igreja, por exemplo, conquanto fossem exímios teólogos para tratar de doutrinas bíblicas, muitas vezes foram pigmeus para falar sobre a sexualidade, porque movidos por uma cultura de preconceito levado a isso. E talvez em resposta à devassidão que havia no mundo antigo em relação à promiscuidade, alguns pais da igreja passaram a ver, de fato, o sexo como sendo
uma experiência que envolvesse pecado, de modo que era melhor, inclusive, se eximir de um contato com uma mulher do que ainda assim experimentar. É como se a experiência sexual tornasse o indivíduo mais distante de Deus. Há entre cristãos evangélicos, em alguns espaços, essa consciência. Eu nunca esqueço, claro que a gente não consegue falar disso com tanta liberdade por causa das crianças que estão conosco aqui, mas eu nunca esqueço de uma vez, conversando com um irmão de uma igreja muito legalista, uma igreja extremamente legalista e obscurantista com relação a alguns assuntos, o modo como ele falava da experiência sexual como sendo impeditiva para manter a comunhão com Deus, de poder ver o corpo da mulher, de poder se expor à nudez e até usar um lençol, pasmem, para se eximir do contato entre o homem e a mulher, como se isso de alguma forma pudesse fazer com que ele ficasse longe do Senhor. Então há muitas vezes, de fato, essa visão, certo? Uma visão obscurantista, que não reflete o ensino da Escritura. Nós não precisamos ir longe, por exemplo, para provar para os irmãos que a sexualidade na Bíblia é tratada com muita liberdade, com muita clareza e com muita beleza. Nós temos um livro na Bíblia, por exemplo, Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, que até esse livro, pasmem, mas há cristãos que tentam alegorizá-lo para poder, então, justificar a presença da sexualidade na Bíblia. Como já viu aquele irmão, até uma canção que diz, e ele vem saltando pelos montes, uma canção evangélica, que é uma leitura alegórica de Cantares para se referir a Jesus vindo buscar a igreja. Mas lá em Cantares não é isso, é a expectativa da mulher amada pelo encontro da intimidade com o seu marido que vem saltando pelos montes. Entende? Então, há uma tentativa mesmo de pegar esses textos da Bíblia e alegorizá-lo como se a experiência sexual fosse uma coisa essencialmente má. Mas alguém teria uma outra resposta para essa pergunta? Por que muitos cristãos se envergonham de falar sobre sexo? Hein? Quem teria outra resposta a essa pergunta? Talvez essa não seja a única resposta. Intimidade. Muito bem, Ângelo, essa é uma questão importante. De fato, a sexualidade é uma experiência privada da intimidade. Então, é claro que quando a gente pensa em falar sobre sexo, isso não significa dizer que eu vou falar sobre a minha experiência sexual com a minha esposa, e nem da experiência sexual de um marido com a sua esposa, de qualquer que seja, visto que essa experiência envolve um elemento da privacidade do casal, não tenha dúvidas disso. E, lamentavelmente, há mesmo entre cristãos, muitas vezes, uma certa licenciosidade para abordar essas questões que são de fórum íntimo do casal. Então, alguns, talvez, com receio de que, ao falar sobre isso, exponham sua vida privada, preferem não falar sobre o assunto, de fato. Entende? Essa é uma questão, talvez, Ângelo, digna de menção também aqui. Mas há uma outra resposta que a gente pudesse dar a essa pergunta: por que muitos cristãos se envergonham de falar sobre o sexo, irmãos? E aí, tem alguma outra hipótese que pudesse, de alguma forma, responder essa pergunta aqui? Vocês concordam comigo que, muitas vezes, nossas concepções são tão rejeitadas nesse aspecto que a gente fica meio que receoso de falar sobre isso em alguns espaços, não é? Por exemplo, no campus em que eu trabalho, em algumas situações, se eu defender a convicção bíblica do casamento como sendo uma experiência de um homem com uma mulher, eu não estou falando de fazer isso necessariamente no âmbito da sala de aula, mas mesmo numa conversa de corredor, mesmo numa conversa, de repente, na escadaria do campus, entre colegas, eu posso ser chamado de alguém, como é que eu diria? Que expressão eu poderia usar? Me ajudem. Alguém retrógrado, né? Não, o que vale são as liberdades das pessoas, né? O amor está acima de tudo, como diria a canção de Lulu Santos. Lulu Santos tem uma canção que diz isso. Deixa eu ver se eu acho aqui o trecho da canção.
consideramos justa toda forma de amor. Então, é que o amor não importa cor, credo, sexo, cada um faz como quer, né? Pois não? Por favor. Boa resposta. Eu não tinha... Muito bem, Fernando. Eu não tinha pensado sobre isso também. Alguns cristãos se envergonham de falar porque não conhecem as Escrituras, não é? Por não conhecerem o que a Escritura fala sobre isso, então eles ficam travados, então preferem se calar, certo? Boa observação, não tinha nem pensado nesse aspecto também. Bom, vamos então aprender para a gente saber o que dizer. O que é que a gente tem que saber dizer sobre a sexualidade de acordo com o ensino da Escritura? Bom, vamos entender que Deus estabeleceu um padrão, certo? E eu coloquei aqui na tela, resumidamente, o que está aí nos slides. Na verdade, aqui na tela, quem preparou esse slide foi o reverendo Leonardo, lá da Segunda Igreja Congregacional de João Pessoa, ele compartilhou conosco. Obrigado. E nós vamos falar, então, sobre esse padrão aqui. Bom, para a gente perceber o padrão, a gente tem que voltar para o início, para a origem, para o livro das origens. E qual é o livro das origens na Bíblia? É Gênesis. Gênesis significa princípio, no começo de todas as coisas. E lá em Gênesis, nós vamos ter exatamente a abordagem do começo do casamento. Eu queria que nós lêssemos uma porção de Gênesis. O reverendo propôs aqui Gênesis 1, 27, nós vamos ler essa passagem. E depois nós vamos ler outra passagem no capítulo 2. Vamos ler. 1, 27 diz assim: Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ok? Agora vá comigo para o capítulo 2, o versículo de número 24. Aqui é um segundo relato da criação. No primeiro relato, Moisés apresenta a sequência da criação, né, colocando o homem como sendo a última das obras criadas, como sendo, digamos assim, o grande protetor criado por Deus para cuidar do que foi feito antes, para fazer cultura do que foi produzido antes, nos 6 dias. E no capítulo 2, então, é detalhado exatamente o que foi feito no último dia, quando Deus fez o homem e a mulher. Então, Moisés apresenta a criação do casal, apresentando detalhes. Deus fez o homem do pó, fez o corpo do homem, soprou nas narinas, o homem passou a ser um ser vivo. Então, a criação dos 2 elementos da natureza humana, o corpo e a alma, é apresentada nesse capítulo 2. E aí, diz o texto que Deus deu um sono para fundar um homem, tirou-lhe então uma costela, dessa costela fez uma mulher e trouxe ao homem. Então Deus celebra o primeiro casamento aqui. E aí a conclusão disso aqui, que Deus diz no final, no capítulo 2, verso 24, diz assim: Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne. O que é possível aprender com esses 2 textos que nós lemos aqui, pelo menos? Bom, em primeiro lugar, nós aprendemos que o padrão de Deus para a criação foi 2 seres distintos, diferentes. Portanto, o casamento ele é uma experiência que envolve 2 seres diferentes. O homem e a mulher, certo? O homem e a mulher, até a expressão que é usada aqui na língua hebraica para se referir a homem, que é ish, e para a mulher, isha. Quer dizer, ela vem do homem, mas não é um homem, não é um ser humano do sexo masculino. Ela é diferente, então são 2 seres diferentes. E por isso que a tradução mesmo do texto é macho e fêmea, literalmente, sem que façamos disso aqui uma leitura animalesca do homem, mas é essa tradução que originalmente o texto tem aqui, inclusive quando é confirmado lá em Romanos capítulo 1, quando Paulo discute a questão da sexualidade entre os pagãos.
Romanos capítulo 1, por favor, versos 26 e 27. Eu vou precisar que você volte para Gênesis daqui a pouco, mas eu queria que antes nós observássemos aqui, neste capítulo 1 de Romanos, essa distinção confirmada aqui, quando o apóstolo Paulo diz, por isso, ou por causa disso, Deus os entregou a paixões infames. Ele está falando dos homens que deixam de servir ao Criador e passam a servir a criatura, que se estruturam na idolatria. Ele diz, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Veja aqui que há claramente a apresentação de um formato natural da relação, a saber, o que é diferente, né? O homem e uma mulher. Então, dessa forma, de acordo com o padrão da Escritura, nós vamos ter, então, dois sexos criados, macho e fêmea, ou seja, homem e mulher. Ok? Um segundo aspecto que precisa ser aqui apresentado nesse parâmetro inicial é a questão do casamento heterossexual, certo? O casamento heterossexual, porque veja que nós lemos que Deus fez homem e mulher, nós lemos a definição de casamento de Deus, no detalhamento que Moisés faz, que Deus falou assim, por isso, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Vamos entender algumas coisas que esse texto nos ensina. Primeiramente, o casamento é uma experiência, o casamento cristão, o casamento bíblico, o casamento natural, de acordo com a Escritura. Eu não estou abrangendo aqui aquilo que a legislação pode prever em algum momento, certo? Eu estou pensando o que é que a Escritura Sagrada diz. Para nós cristãos, assim como para os judeus que acreditam no ensino da Escritura do Antigo Testamento, o casamento é uma união de um homem com uma mulher. O texto diz, deixa o homem pai e mãe e se une a uma mulher. Em segundo lugar, o casamento é uma experiência monogâmica. O que é uma experiência monogâmica? Que envolve um homem, envolve uma mulher. Então, isso que hoje é discutido, por exemplo, no âmbito no âmbito secular, o poliamor, por exemplo, não tem respaldo no ensino da Escritura. Já existem, inclusive, projetos de leis sendo discutidos aqui no Brasil. Acho que tem um que é de quando, Adolécio? Favorável? Pronto. Então, veja, nesse modelo proposto, havendo uma reforma na nossa legislação, será possível, então, um homem ou uma mulher ter, oficialmente, reconhecidamente, uma relação que o Estado ampara com mais de uma pessoa, né? No caso, 2 homens com uma mulher, 2 mulheres com um homem. Eu não sei qual o limite disso, não sei se tu sabes alguma coisa nesse sentido, mas seria algo nessa natureza, chamado de poliamor. Do ponto de vista da Escritura, não há esse amparo na palavra de Deus para isso, certo? A palavra de Deus propõe uma relação original, natural, de um homem com uma mulher. Inclusive, quando a gente pensa, por exemplo, na própria experiência de alguns animais, isso é claramente experimentado, né? Por exemplo, você pode ter, eu já criei pássaros como periquitos, por exemplo. O periquito, ele se relaciona com uma fêmea, certo? E ele permanece ligado a ela, mesmo tendo outras fêmeas lá no seu habitat natural, ou mesmo numa gaiola. Ele se dedica àquela com quem contraiu vínculo de
acasalamento, certo? Então, do ponto de vista da Bíblia, essa experiência é também a experiência original de Deus para o homem e para a mulher. Deus disse que não era bom que o homem estivesse só e, portanto, ele fez uma mulher para o homem. Deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. Os artigos aqui aparecem todos no singular. É o homem e a mulher. Okay? Então, é uma relação, meus irmãos, monogâmica, certo? É também uma relação indissolúvel do ponto de vista da Escritura. É claro que nós sabemos que há exceções a este elemento aqui, exceções, cláusulas excetivas para a questão do divórcio, que nosso Senhor falou sobre isso no Novo Testamento. Moisés prescreveu como que isso deveria acontecer lá em Êxodo. E Jesus falou sobre isso no Novo Testamento, o caso da porneia, das relações sexuais ilícitas. Mas, de modo geral, o casamento deve ser visto por nós como sendo indissolúvel. O casamento deve ser visto por nós como sendo um vínculo duradouro, de modo que o texto diz, inclusive, que ao casar com a mulher, os dois se tornam uma só carne, tornando-se os dois uma só carne, ok? Então, é uma relação heterossexual, é uma relação monogâmica, é uma relação indissociável, e é isso que a gente chama de casamento na Bíblia Sagrada, certo? Casamento, então, é essa reunião desses elementos aqui que definem, então, esse tipo de pacto, esse tipo de aliança de um homem com uma mulher. Na nossa lição aqui, na letra C do primeiro tópico, a página 52, tem uma afirmação aqui do John Frame, que foi citada, então, no livro A Cosmovisão Sexual Cristã, do Andrew Sandlin, em que ele diferencia o que chama de criação e cultura. E eu queria que você, se tiver com a lição aí, se estiver com a sua revista, na página 52, observasse comigo essa diferença que eu achei muito interessante e que foi colocada aqui nessa tabelinha na tela para a gente poder pensar. O John Frame vai dizer assim, veja comigo, eu vou começar do início do tópico para você poder acompanhar comigo. Diferença entre criação e cultura. Antes de avançarmos, é de extrema importância compreender tal distinção. Como disse John Frame, a criação é o que Deus faz, cultura é o que nós fazemos. Aí Sadlin, que é o autor do livro, vai exemplificar. No mesmo lugar, Sadlin nos ajuda a compreender melhor essa diferença. Por exemplo, um tomate não é um aspecto da cultura, porque Deus criou, é criação. Mas uma pizza, sim, é aspecto da cultura. Então, faz parte, inclusive, da culinária italiana. Não é? A pizza foi desenvolvida pelos chineses e foi aperfeiçoada pelos italianos. Então, é impossível você ir à Itália e não provar, por exemplo, uma pizza italiana. O oxigênio não é um exemplo de cultura. A máscara de oxigênio é. Então, Deus criou o oxigênio, mas o homem produziu a máscara. O rei Davi não é definido como cultura. A famosa escultura do rei Davi, de Michelangelo, é cultura. Então, o que é que isso quer nos dizer? E aí ele responde, tão somente que a sexualidade humana não está enraizada, ou melhor, que a sexualidade humana está enraizada na criação, não na cultura. Por isso afirma-se que a sexualidade humana é ontológica, ou seja, faz parte do ser. Ontologia é o estudo do ser. Então é da natureza do ser. É inato ao homem a noção de sexualidade. E, portanto, não é uma questão de desenvolvimento, de evolução, de construção social. Não é como o sujeito enxerga, ou qualquer outra percepção que possa dizer. Não. Por isso que o indivíduo que provoca operação de mudança de sexo pode até manipular os traços físicos da sexualidade humana criada por Deus, mas nunca vai poder mudar, alterar a natureza ontológica, a natureza do ser,
do ser humano, como ele foi produzido, como ele foi criado. Então, modifica-se o sexo no corpo, mas nunca no sentido do ser, porque o ser tem a ver com a criação e não com a produção cultural do homem. Eu não sei se eu estou me fazendo entendido, mas essa noção aqui do que foi criado, diferente do que foi criado por Deus originalmente, e do que foi produzido pelo homem na cultura, ela é tomada aqui como exemplo exatamente da sexualidade humana. A sexualidade humana, de acordo com o ensino da Escritura Sagrada, ela é inata à natureza humana. Deus nos fez originalmente assim, e você não modifica isso, porque isso é inato à natureza do homem. Ok? Bom, então esse é o padrão bíblico para a gente pensar a sexualidade. Uma segunda questão importante que é levantada aqui no segundo tópico da nossa lição tem a ver com os benefícios da sexualidade, o modo como Deus estabeleceu. Então, no segundo tópico da nossa lição, o sexo é apresentado aqui a partir de cinco conceitos da Escritura. Primeiro, noção de companheirismo. Segundo, noção de intimidade. Terceiro, procriação. Quarto, prazer. E, em quinto lugar, a questão do direito. Vamos tentar explicar cada um desses elementos aqui. Eu lembro, meus irmãos, eu estava conversando com uma jovem moça que estava por casar e ela me procurou para conversar sobre alguma angústia que estava preocupando sua alma, né? O casal ia se casar em poucas semanas, mas ela carregava desde a sua juventude, a sua adolescência, um trauma relacionado à sexualidade. Como ela estava por casar, era uma moça virgem, ela temia que aquilo pudesse prejudicar o seu casamento. E ela queria ajuda, porque amava muito o seu futuro marido e não sabia bem como lidar com a angústia que envolvia o seu coração. Quando ela era adolescente, ela havia, de madrugada, acordado e ligou a televisão para assistir, e ela viu uma cena. Ela nunca ouvira falar sobre sexo, ou nada dessa questão. E ela assistia um filme de guerra de madrugada, naquela sessão que havia na Rede Globo, acho que o Corujão. E, de repente, houve uma cena de um estupro coletivo numa guerra, acho que no Vietnã, me parece. E ela viu aquela cena e ficou, como era uma criança, ficou chocada com aquilo, com a violência que aquele ato representava. Enquanto para você talvez isso não represente muita coisa, sobretudo numa época em que os filmes apresentam isso com a maior naturalidade do mundo. Não há censura na Netflix. Amazon Prime, Globoplay, cada um de nós estabelece a censura que quer, né? Há lá uma indicação da classificação indicativa do filme, mas aí você tem o poder de submeter aquilo ou não. A gente está acostumado com isso. Na época não havia isso. Na época havia um certo controle, né, na exibição de programas em determinados horários por causa de crianças. Havia também uma dificuldade de falar sobre isso dentro do ambiente doméstico. E aí, imagina, uma criança acorda de madrugada, liga a televisão e vê aquela cena, ela ficou chocada com aquilo. Depois que ela entendeu que aquele ato representava uma forma de exposição à sexualidade, ainda que fosse completamente desvirtuada, mas ela ficou com aquela noção do sexo como sendo uma coisa impura, suja, má, dolorosa e que representava sempre a humilhação da mulher. E ela temia casar com aquela noção. E veio conversar exatamente sobre isso. Hoje eles vivem muito bem, graças a Deus, experimentam uma relação, pelo menos ao que me consta profundamente, abençoada em todos os aspectos, têm filhos, são muito felizes, mas na época esse era um temor que dominava o coração daquela jovem. E nós nos sentamos em torno da Bíblia para falar sobre esse assunto e para mostrar exatamente que
E, meus irmãos, originalmente, o sexo foi uma criação divina. O sexo pode ser visto como bom, porque quem fez o sexo, quem projetou o sexo foi Deus. E a Bíblia diz assim, que depois que Deus fez o homem e fez a mulher, e ordenou que os dois se complementassem e se reproduzissem, isso não tinha como acontecer por telepatia ou por nenhuma outra forma, teria que ser pela experiência da intimidade. Deus disse que isso era muito bom. Está lá em Gênesis, capítulo 1. Ele vai fazendo as coisas, vai dizendo que é bom, isso é bom, e acabou o primeiro dia, foi bom, e viu Deus que isso era bom. Mas quando Deus termina de fazer a sua obra-prima, o homem e a mulher, ele diz, isso era muito bom. E só existe um momento que Deus diz que uma coisa não é boa, quando ele diz, não é bom que o homem esteja só. É só um momento que Deus diz que uma coisa não é boa, é quando ele vê um homem, e por homem aqui entenda-se o ser humano, né? Não é bom que o homem esteja só. E Tiago nos diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, tudo que há de bom foi Deus quem planejou e que fez. O mal não vem de Deus, ok? Então, a gente precisa começar afirmando que o sexo é bom porque Deus se criou é bom. O Deus que o criou é bom e criou ele como sendo uma experiência boa. Agora, é claro que, como tudo, aquilo que foi feito bom pode se tornar mal, pode trazer danos, pode trazer prejuízos. E aí, nós temos aqui essas 5 palavras para a gente pensar aqui sobre como que elas podem definir a experiência da sexualidade. Em primeiro lugar, companheirismo. Então, o intuito de Deus não é a solidão, certo? Deus criou a mulher de alguma forma para preencher o vazio do homem e, por sua vez, o homem, então, preenche também um vazio inato à mulher, porque eles se completam. Então, a satisfação sexual durante toda a vida se dá com esse companheiro ou com essa companheira. Então, por um lado, existe o aspecto do companheirismo. Em segundo lugar, há também, numa reflexão coerente do sexo, a noção de intimidade. Veja que no começo, a Bíblia nos diz que o casal estava como? Um perante o outro. Estavam nus. E eles não se envergonhavam, certo? Havia uma intimidade desfrutada entre eles. De modo que, inclusive, quando a Bíblia se refere a essa relação, ela fala dela como sendo o ato de se tornar uma só carne. Do ponto de vista da descrição, essa não é uma descrição meramente metafórica, não, viu, irmãos? Não é uma figura de linguagem. A gente sempre fala disso, não, eu sou uma só carne com Shirley, mesmo estando distantes, mas a ideia do texto original é exatamente do ato íntimo, se tornar uma só carne. Por isso que o sexo, irmãos, é visto com tanta seriedade na Bíblia, que Paulo chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 6, que o homem que se une a uma prostituta se torna uma só carne com ela. Veja que coisa séria. É como que o sexo foi projetado para o casamento, de tal modo que uma relação sexual sem o casamento é como quem deseja experimentar algo do casamento sem estar casado. Ele se torna uma só carne com alguém que não é para ser uma só carne, porque não casou com ela, mas no ato sexual se torna com ela uma só carne. Por isso Paulo fala da maldade, da tragédia que isso então representa. Bom, mas é preciso dizer também que a sexualidade ela também envolve a procriação, certo? Ela envolve a procriação. O que é que isso significa? Que quando nós nos casamos, de alguma forma, espera-se que em condições normais o casal tenha filhos. E não sendo através do sexo, essa experiência seria impossível. A procriação se dá através da intimidade, da relação de um homem com uma mulher. Então, de alguma forma, ao abençoar o homem, Deus lhe deu uma ordem para multiplicar e encher a terra.
certo? Então, de modo normal, a procriação se faz através da experiência sexual. Portanto, a bênção de Deus, nesse sentido, inclui ver o sexo como sendo também a forma de perpetuar a raça humana, o ser humano, e não só o ser humano, inclusive os outros seres também aqui neste mundo. Mas há uma quarta noção que nós precisamos ter com relação ao sexo, a noção de prazer. Porque Deus criou esta experiência não só para a reprodução humana, também para o prazer humano. Então, a Escritura está repleta de passagens em que as relações íntimas de um homem com uma mulher são apresentadas como sendo fonte de alegria, de prazer. Provérbios 5 é um exemplo disso, irmãos. Provérbios 5:18. Se você quiser abrir comigo, por favor, para nós lermos essa porção. Provérbios 5, verso 18 e 19, diz assim: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Veja aqui o verbo usado, alegra-te. Veja a bênção que é dada e a leitura que é feita dessa intimidade. Manancial. É como, de fato, um manancial de águas doces. Alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Sacia entre os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as tuas carícias. Então, isso aqui é uma linguagem que envolve prazer, que envolve alegria, felicidade, e não apenas aquilo que é pensado para produzir a reprodução humana, a procriação e digamos assim, difusão da raça. Uma última palavra que define o sexo é a ideia de dívida e direito. Essa é uma leitura que Paulo faz, por exemplo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 7, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, eu queria ler essa passagem com os irmãos para a gente entender, de fato, o que está aqui dito. 1 Coríntios 7, do verso 3 ao 5. Eu sei que essa palavra direito não é um termo muito comum nessa área, né? Mas você vai entender. Veja comigo. O marido concede à esposa, capítulo 7, verso 3, o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa concede ao seu marido o que lhe é devido. Aí o verso 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, ou seja, não se afastem da intimidade sexual. Aí Paulo diz, salvo talvez por mútuo consentimento. Qual é a condição em que o marido deve se apartar da esposa ou a esposa se apartar do marido? Quando eles combinam. Eles entram num acordo, vamos ficar afastados por algum tempo. Por qual razão? Paulo diz, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. E é uma espécie de jejum que o casal faz para orar, assim como se jejuma da comida, né? Não é por ser uma coisa ruim, porque a gente jejuma da comida e a comida não é uma coisa ruim. Ele diz, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, Paulo entende aqui que a sexualidade é como uma dívida do marido para com a esposa, da esposa para com o marido. E por essa razão, quando essa dívida não é paga, interessante que a palavra que aparece aqui para dívida é a mesma que Jesus usou no Pai Nosso, quando ensinou a gente a orar dizendo, perdoa as nossas dívidas. Então, quando essa dívida não é paga, você sujeita o seu cônjuge a uma condição de incontinência que faz com que Satanás encontre brecha para tentar o casal. É claro que essa não é a única razão para os adultérios que acontecem, mas essa é também uma razão para
para o adultério, meus irmãos. Porque você, de alguma forma, criou uma condição no seu ambiente doméstico, no seu ambiente familiar, em que a privação sexual na relação promoveu uma tentação maior a um dos cônjuges. Entende? Então, não é nada de grave aqui, mas o sexo, para quem é casado, é um direito, certo? Envolve a nossa condição, então, matrimonial com a pessoa com quem você se casou. Ok? Até aqui, ok? Por favor, Adolescente, ajuda aí. Sim, sim. E ainda mais, esse direito não... A Aldora está aqui falando sobre o fato de que esse direito envolve também deveres. Não é? Para todo direito há também deveres envolvidos. Então, muitas vezes, inclusive, algumas pessoas se apropriam dessa noção de direito, inclusive para propor algumas formas de relação que humilham, que oprimem, que ferem a consciência pessoal do cônjuge, e quando isso acontece, aí ultrapassou o limite daquilo que é um direito, daquilo que deveria, então, ser visto também como um dever. Ok? Então, é importante enfatizar isso que Aldolécio está aqui mencionando. Ok? Vamos lá, irmãos. Vamos para o último ponto, nossa revista de hoje. Nós vamos concluir, então, como que a mulher e o homem relacionam as suas diferenças. Vamos pensar aqui a questão da complementaridade aqui. Então, homens e mulheres foram criados por Deus e definitivamente são iguais na condição humana. Não é? O homem não é superior à mulher, nem a mulher é inferior ao homem, de forma nenhuma. Agora, eles são notoriamente diferentes. No que tange, por exemplo, ao corpo, a atitudes, ao modo como expressam sentimentos. Isso tem a ver não só com a condição histórica da raça humana, mas tem a ver também com a criação, com a origem humana, certo? Então, nesse sentido, a gente tem que, em primeiro lugar, extinguir completamente qualquer noção de superioridade e de inferioridade. Não existem isso, certo? Não existe isso. De forma nenhuma eu devo ver Fernando como superior à Islânia ou a Islânia como inferior a Fernando. Não há isso aqui. Como seres humanos, ambos foram criados à imagem de Deus. Agora, eles são, de acordo com o ensino da Bíblia e pela própria análise, digamos assim, da ciência, seres diferentes. São pessoas diferentes. Eles têm traços diferentes. Então, isso fica muito claro, por exemplo, quando a gente compara questões relacionadas à atividade física, por exemplo. Por que é que num ringue de boxe, por exemplo, não concorrem um homem e uma mulher? Por que é que não? Vocês conhecem a polêmica envolvendo atualmente no Brasil e no mundo, né, a participação dos chamados transexuais no mundo, por exemplo, dos esportes? Né? Tem um caso, por exemplo, de um esportista do vôlei, eu não lembro o nome agora dele, está na ponta da língua aqui, que ele fez cirurgia para mudança de sexo e joga na seleção brasileira, feminina, da seleção feminina, porque agora ele fez mudança não só de sexo, mas de todas os seus documentos e admite, então, ser do gênero feminino. E trouxe uma polêmica muito grande, porque definitivamente a sua carga hormonal, a sua força física é bem superior à das mulheres.
E aí há um grupo de jogadoras, né, que polemizam essa questão e questionam mesmo, assim, por mais que ele tenha mudado de sexo, ele não é definitivamente uma mulher. E concorrer com uma mulher torna aquele jogo injusto, de alguma forma. Então, assim, eu vejo que na própria esfera, fora das fronteiras da igreja, já se discute o fato do quanto que isso, de alguma forma, não é uma coisa essencialmente natural. Entende? Então, quando a gente pensa nas atividades físicas, atividades militares, por exemplo, uma mulher nunca pode ser colocada, e aqui não é uma questão de preconceito, eu não tenho nenhum problema pessoalmente de me submeter, digamos assim, à liderança de uma mulher no meu trabalho. Nós tivemos uma presidente da República no Brasil. Não é? Então, não tenho nenhum problema com relação a isso. Mas a questão é que nós percebermos diferenças. Você pega uma mulher treinada militarmente, é claro que ela vai ser muito superior a mim, que sou um homem, por exemplo, um homem sedentário, entende? Mas, se você pega ela com outro homem no mesmo perfil, esse homem, pela sua estrutura anatômica, ele vai ter uma força superior à dessa mulher, de modo geral, né? Estou falando de modo geral, que é claro que existem questões pessoas. E eu não estou com isso dizendo que uma mulher não possa exercer a condição de militar, de forma nenhuma. Eu acho que ela deve fazer isso também, não tenho nenhum problema. Eu sou pai de 3 filhas. E quero que minhas filhas tenham a oportunidade de ocupar qualquer espaço da sociedade que ela queira ocupar. E eu não penso que isso ofende os princípios da Escritura Sagrada de forma nenhuma. Mas, definitivamente, a gente tem que perceber que, de alguma forma, as mulheres tendem a ter algumas diferenças do ser humano. Por exemplo, de modo geral, repito, mulheres tendem a ser mais carinhosas e mais afetivas. Eu não estou dizendo que homens não podem ser afetivos e carinhosos. Devem ser também. Mas, essencialmente, há uma diferença da mulher. A própria condição de maternidade em que a mulher é colocada exige dela isso. Entende? E olha que eu sou um pai carinhoso, eu boto minhas filhas no colo, eu beijo elas, eu elogio, eu brinco com elas, mas eu sei que o envolvimento emocional que minha mulher teve com as 3 crianças nunca vai ser comparado ao que eu tive. Porque veja que ela teve o contato com aquele pequeno ser desde que foi colocado no ventre dela. Então, o envolvimento emocional, irmãos, é muito forte nesse sentido. Entende? Eu não, repito, por favor, para ninguém me entender mal aqui. Eu não estou dizendo que os homens têm que ser brutamontes, de forma, pelo contrário, eu acho que nós precisamos aprender com as mulheres isso. Entende? A gente tem que aprender a desenvolver carinho, certo? Afeto com elas, mas desde a própria condição, e veja que essa é uma questão de natureza, né? Naturalidade, porque a gravidez é um elemento natural. Opa. Esse rompimento. Muito bem, adolescente. Obrigado pela contribuição. Então, assim, há lacunas, irmãos, no homem que a mulher preenche, e também há lacunas na mulher que só o homem preenche. Então, essa noção de diferença é diferença que complementa. De modo que eu não sou completo sem Shirley, e Shirley não é completa sem mim. Ok? E aí, isso nos traz uma conclusão que é posta aqui no final da lição, completamente no final, com o qual eu vou concluir agora. Pessoas celibatárias, pessoas que não casaram, que optaram por não casar. Eu conheço pessoas assim, de Deus, que entenderam que deviam ficar só e que não casaram. No seminário em que eu estudei, nós tivemos a missionária Lídia Almeida de Menezes. Ela que plantou, fundou e preparou muitos pastores lá no seminário bíblico Betel brasileiro.
E ela não casou. Passou a vida no celibato completamente. O reverendo John Stott foi pastor anglicano, falecido, grande ministro do Evangelho, dedicou sua vida à escritura, nunca casou. E esses irmãos celibatários careciam de uma graça especial para compensar essa falta. É por isso que Jesus, quando fala de alguns que se fizeram eunucos pelo reino de Deus, está falando de um grupo de pessoas que renunciaram, no caso, o casamento, para servirem ao Senhor. E Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 7, que aquele que não casa dedica-se às coisas do Senhor, ao passo que aquele que é casado, ele tem um compromisso para com o seu cônjuge. De modo que ele não pode servir como se fosse solteiro, certo? E a ideia é que, de fato, há uma graça especial. E essa pessoa, porque, vamos ser sinceros, aqui, para ser feliz não precisa ser casado. Certo? Para ser feliz não precisa casar de forma nenhuma. E para quem recebeu o dom de Deus para isso, tal pessoa encontra graça de Deus para compensar essa falta que faz outros pés para alcançar os pés na noite fria. Certo? Então, nós concluímos essa lição aqui, irmãos, exatamente dizendo isso, que do ponto de vista da criação, aquilo que é diferente se completa. Certo? Eu faço 3 aplicações para a gente concluir a lição de hoje. Primeira, observe os padrões estabelecidos por Deus no que diz respeito à sexualidade. Segundo, agradeça a Deus por ter uma vida sexual ativa, você que é casado com a pessoa que Deus lhe deu. E terceiro, não faça do seu casamento uma guerra dos sexos, para disputar quem tem poder, quem tem autoridade, quem é que manda, quem é que... Não faça isso. Vamos procurar complementar um ao outro diante das responsabilidades que nós recebemos do Senhor. E aqui nós concluímos. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Pois não, Ailton? Bom, uma pergunta inteligente de Ailton aqui, né? Se o ministro pode ser solteiro. O pastor pode ser solteiro. Quando o apóstolo Paulo, Ailton, fala sobre os critérios para o episcopado, para o ministério pastoral, ele diz que é necessário que o bispo seja marido de uma só mulher. O que é que isso quer dizer? Que ele não pode casar, ou melhor, que ele tem de casar? Não necessariamente. Quer dizer que ele não podia ter mais de uma. Entende? Então, em outras palavras, estando ele casado, ele não pode ter outro relacionamento, porque ele tem que ser parâmetro para a igreja local. Vamos ver a condição de Paulo. O apóstolo Paulo provavelmente fosse viúvo ou tivesse sido abandonado pela esposa. Em 1 Coríntios capítulo 7, ele chega a dizer que recomenda aos solteiros que sejam como ele, que não se casem, porque quem não se casa dedica-se das coisas do Senhor. Então, para Paulo diz que não é bom casar, entendeu? Paulo defende esse ponto de vista. De fato, quem é casado daqui sabe que casamento não é uma experiência fácil. Eu tenho que prestar contas da minha vida a Shirley, e ela tem que prestar contas da vida dela a mim. E nós vivemos em função de um para o outro, entende? E isso traz renúncia, abnegação, tal. E isso me impede de fazer coisas que eu fazia quando eu era solteiro. Entende? Eu saí para visitar quando era solteiro, visitava um casal, chegava em casa de madrugada, não tinha que ligar ninguém para avisar. Mas quando eu me casei, eu não posso fazer isso, porque eu tenho uma mulher com 3 crianças em casa. Entende?
Então, Paulo era apóstolo e não era casado. Ou não era mais casado, pelo menos. Há um grupo de cristãos que pensa que Paulo teria sido abandonado pela esposa quando ele se converteu. Entende? Então, isso significa dizer que o ministro, em sendo casado, ele tem que ser marido de uma só mulher. Mas não implica dizer que ele tem que ser necessariamente casado. Entende? Agora, é bom que ele seja casado. Eu digo por experiência própria. Tem situações, por exemplo, imagine-me solteiro, falando sobre essas coisas aqui hoje, pela manhã. Né? Eu ia falar como quem não conhece na prática. Na teoria, claro que isso não significa dizer que eu tenho que experimentar tudo para falar de tudo. Não. Mas significa que eu tenho mais autoridade para falar sobre casamento porque eu sou casado. Entende? Mas não é uma condição sine qua non, sem a qual o indivíduo não possa ser ministro. Ok? Algum comentário, pergunta, crítica, questionamento a mais? Esse é o espaço para a gente poder fazer isso, irmãos. Fala um pouquinho mais alto, Slane, por gentileza. É verdade. Isso é verdade. Exatamente. Isso. É verdade, Slane. Nós estamos cercados, irmãos, de uma contracultura cristã. Eu me preocupo muito com minhas filhas e com nossos jovens aqui, porque eles estão expostos, a maior parte deles, no domingo à noite, a isso aqui, e passam a semana inteira expostos à Netflix, às músicas que apresentam outros valores. E aí o problema é que fica difícil concorrer quando você, que é pai, não conhece o parâmetro bíblico para ensinar e para ajudar nas crises legítimas pelas quais eles passam, porque um dia nós já passamos também. Viu? Boa parte das crises que esses meninos passam, nós já passamos um dia. As crises de identidade. E na época, graças a Deus, eu tinha o reforço, ainda que minha mãe não fosse crente, mas ela conhecia valores cristãos. Porque esses valores aqui, por exemplo, nesse sentido, boa parte deles não são apenas de nós, dos evangélicos. A tradição cristã, mesmo católica, afirma boa parte disso aqui. Entende? Então, esses parâmetros aqui, eu lembro que quando criança, por exemplo, eu ouvia do casamento como sendo uma coisa por casamento. Infelizmente. Nós temos já igrejas chamadas inclusivas, por exemplo, pastores conhecidos nossos, né? No Brasil aqui, já não afirmam mais esses valores aqui, irmãos. O olhar que se tem para a Escritura é um olhar seletivo, semelhante àquele da caixinha de promessa, que você separa o que interessa a você. Entende? Então isso é muito sério. Eu estou falando dessas coisas aqui, mas eu sei o preço que isso tem. A gente está colocando tudo na internet aí, né? Eu sei o que isso representa, por exemplo, em alguma outra situação. Que alguém assiste e tem a gente como um obscurantista, como um religioso fanático e tudo mais. Mas são esses valores que nós, como cristãos, precisamos sentar para os nossos filhos e passar para eles.
Entende? Nós vivemos uma geração, o sociólogo Zygmunt Bauman, diz que é a geração líquida, sem valores, fixos, firmes. E nós, como cristãos, temos valores firmes, fixos. Precisamos passar com jeito, né? com carinho, com amor, com respeito a quem quer que seja, mas não abrir mão de nossas convicções. Entende? Então, nós precisamos ser firmes nesse sentido. Ok? Mas alguém quer falar alguma coisa? Algum comentário, alguma crítica, alguma questão? O espaço é próprio para isso. Vamos ficar em pé, então, encerrar com uma palavra de oração e de gratidão por tudo que significou essa nossa aula aqui hoje. Pronto, rapaz, a adolescente lembrou aqui. Não sei quantos de vocês acompanham, acho que boa parte de vocês tem YouTube, né? Acesso ao YouTube. Acompanhe uma série do pastor Iago Martins. É um pastor lá do Ceará, bem jovem, um menino jovem, bem inteligente, e tem feito um trabalho assim importante com os jovens, né? Nossos jovens têm tido um contato legal com o material dele. E ele tem um canal chamado 2 Dedos de Teologia. E nas últimas semanas ele expôs, acho que em 7 episódios sobre casamento gay. Sobre a nova família, na verdade, né? A nova família. Ele discute, então, a questão da sexualidade do ponto de vista do casamento. Então, é interessante a gente conhecer esse material e acho que a discussão foi bem acadêmica, né? Uma discussão sem preconceito, sem desrespeito, mas fazendo uma abrangência com autoridades no campo do direito, no campo do conhecimento da escritura, da família. Foi muito bom a exposição. Quem assistiu, acho que aprendeu muito. Santo Pai, graças damos por esta aula aqui, pelo aprendizado que ela nos proporcionou. Agora leva-nos em paz para nossos lares e à noite nos dê uma experiência maravilhosa de culto aqui. Perdoa nossas ofensas, nossos pecados, nos fortaleça, ó Pai. E que o amor do Pai, a graça do Filho e a consolação do Espírito seja conosco, todo o povo de Deus, hoje e sempre, todos digam amém. Vá em paz, irmão. Até a noite, se Deus então nos permitir.